paz do Senhor, queridas irmãs, a paz do Senhor a todos aqueles que nos ouvem nessa manhã. Que oportunidade abençoada de estarmos aqui juntos para aprender mais da palavra de Deus, amém? Oremos. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por essa oportunidade, pela tua misericórdia, pelo teu amor que se renova cada manhã sobre as nossas vidas. Que tu possa, Senhor, revelar a tua palavra ao nosso coração nessa manhã, o que nós te pedimos. Senhor, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que tu vais fazeres, e nós te bendizemos, te exaltamos nessa manhã, que tu és Deus digno de toda a honra e de toda a glória. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridas irmãs, nossa lição hoje é a lição 7 da nossa revista, que tem como tema O Senhor peleja pelo seu povo. Louvado seja Deus. E a nossa texto áureo se encontra em João 4:24 e diz assim: Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. E também nosso texto de referência se encontra em 2 Crônicas 17, do 2 ao 6, que diz assim: E pôs gentes de guerra em todas as cidades fortes de Judá, e guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Azar, seu pai, tinha tomado. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou a Balaíns. Antes buscou a Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reinado na sua mão, e todo o Judá deu presentes a Josafá, e teve riquezas e glórias em abundância. Exaltou o seu coração os caminhos do Senhor, e ainda mais, tirou os altos dos bosques de Judá. Louvado seja Deus por essa palavra tão maravilhosa, né, irmãos? Que nós podemos ver aqui que Josafá andou nos caminhos do Senhor. Louvado seja Deus, ele fez uma escolha, né, irmãos, em buscar ao Senhor e não seguiu as obras de Israel. No caso, nós vamos ver aqui que Israel era o povo de Deus, né? Era constituído de 12 tribos. E essas tribos, durante o reinado de Salomão, houve uma queda, né? No reinado de Salomão, onde ele se envolveu com poder, com riquezas. Ele se envolveu muito com isso e entrou a idolatria no reinado. Então houve uma divisão ali no reino de Israel, onde as 10 tribos se chamou Israel e a tribo de Benjamim, né, e Judá ficaram com o reinado do sul. Então foi dividido no reino do norte e o reino do sul. Então nós vamos ver que Josafá, ele reinou na tribo de Judá, né, onde também foi os levitas que estavam ali junto também, que adoravam ao Senhor. Então nós podemos ver aqui, irmãos, nesse primeiro texto áureo, que Deus ele chama, né, que nos adoremos ao nome dele. Ele diz que ele é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então ele está dizendo aqui que os verdadeiros, então quer dizer que há os falsos adoradores. Então, irmãos, nós precisamos atentar muito para isso. O que é que nós estamos oferecendo ao Senhor? Nós estamos oferecendo um louvor, uma adoração superficial. Eu só vou louvar porque se eu louvar, Deus vai me abençoar. Ou realmente eu estou louvando, adorando, né? Vamos colocar assim, que a adoração é algo mais profundo que o louvor. É uma demonstração de amor, é um sentimento de profundo amor ao Senhor. Então a adoração, qual tem sido a minha adoração? Tem sido aquela de gratidão, de adoração ao Senhor com amor? Ou simplesmente eu abro minha boca, mas meu coração está longe do Senhor, né? Nós precisamos observar, porque ele diz que os verdadeiros adoradores, eles adoram em espírito. Irmãos, a Bíblia diz assim, que as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente.
Então, nós que temos o Espírito do Senhor, então o Espírito do Senhor, ele toma conta do nosso espírito humano, nos torna cativo ao Espírito do Senhor. Então, nós obedecemos ao Espírito Santo de Deus e o Espírito que nos conduz a louvar em espírito. Não é um louvor simplesmente no meu abrir a boca, mas é sim no meu espírito. Então, eu adoro ao Senhor em espírito e em verdade. Verdade porque, irmãos, porque eu estou sabendo quem eu estou adorando. Um Deus digno, Deus altíssimo, todo-poderoso, que é digno de ser louvado. Então eu estou adorando em verdade. Amém? Então nós vamos passar agora para ver sobre a vida, né? Sobre o reinado de Josafá. Como foi esse reinado? Segunda Crônicas 7, 3, 16 diz assim: Deus nos criou para que o adoremos. Nessa lição veremos que o rei Josafá entendia esse princípio. Por adorar, ele pôde contemplar a salvação do Senhor e pelejou a batalha em favor do seu povo. Aqui está falando sobre Josafá, que nós vamos ver logo à frente, como que foi essa batalha, né? Então ele diz assim que durante a lição nós vamos poder observar, irmãos, que de acordo com o louvor que ele prestava ao Senhor, por ele foi fiel ao Senhor, ele pôde contemplar, né, o que o Senhor fez na vida dele, livrando, né, o seu povo da guerra. Vamos ver aqui. Josafá buscou a Deus de seu pai, andou nos seus caminhos e o Senhor confirmou o seu reinado. Assim também, quando estamos em comunhão com o Senhor, ele age por nós. Isso é uma realidade, né, irmãos? Quando nós estamos, né, em comunhão com o Senhor, temos aquela intimidade com o Senhor, nós temos a confiança, temos a certeza que o Senhor é aquele que luta e age por nós. Josafá, rei de Judá. O reinado de Israel, composto por 12 tribos, foi dividido no reinado de Salomão. Por causa do seu pecado da idolatria, buscou riquezas e poder e passou a cobrar impostos. Então o reino de Israel foi dividido entre o reino do norte, com 10 tribos, que se corrompeu com a idolatria e os costumes pagãos. E o reino do sul, Benjamim e Judá, que permaneceu fiel ao Senhor e se chamou Judá. Josafá começou a reinar no Reino do Sul com 35 anos de idade, reinou por 25 anos. Ele escolheu ser reto diante de Deus, tirou os ídolos, enviou seus príncipes e sacerdotes para ensinar o livro da lei do Senhor ao seu povo. Olha só como esse rei foi maravilhoso. Quando ele começou a reinar, ele já foi tirando tudo que era ídolos, né? Aqui nós vimos que ele tirou os altares e foi tratando de ensinar o povo a palavra de Deus, ensinar o povo a obedecer ao Senhor. Por isso, o Senhor confirmou o reinado dele, porque ele foi uma pessoa fiel ao Senhor. Segunda Crônica 17, 9 e 10 diz assim: ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor, e foram a todas as cidades de Judá, ensinando entre o povo. E veio o temor do Senhor sobre todos os reis da terra, que estavam ao redor de Judá, e não guerrearam contra Josafá. Glória a Deus. Olha só, irmão, por ele ser fiel, por eles, os reinos em volta viram que ele servia a um Deus todo-poderoso e não se atreveram a guerrear com ele. Louvado seja Deus. Devemos estar atentos à vontade de Deus nas nossas vidas e à revelação das Escrituras. Aqui nos faz uma observação, né, irmão? Muito importante, irmãs, que a nossa vida, ela deve estar pautada na palavra de Deus.
nós precisamos, nós somos servos, nós somos filhos de Deus, nós temos que obedecer a palavra de Deus, nós não podemos andar como o mundo anda. E aqui ele faz uma observação quanto à palavra do Senhor. Ele diz assim em Salmos 1, 1 e 2. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Olha que algo maravilhoso. É uma instrução que o Senhor nos dá, né? É uma dica. Ele diz assim, olha, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Agora ele diz, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Irmão, irmãs, o Filho de Deus, aquele que nasceu de novo, aquele que é uma nova criatura, que aceitou, né, o sacrifício eficaz na cruz do Calvário do Senhor Jesus, que se entregou por nós, que foi morto, né, derramou seu sangue para perdão dos nossos pecados, que ressuscitou, está sentado à destra do Pai. Aquele que crê nesse sacrifício maravilhoso se torna filho de Deus. E um filho de Deus, irmãs, tem prazer na palavra do Senhor. Eu estava lendo essa semana e assim fiquei estarrecida com uma pesquisa que nos mostra, irmãs, que 90% dos crentes não leem a Bíblia. Isso é algo terrível, né? A pesquisa nos diz que 90% não lê a Bíblia assim, irmãos, diariamente. Claro que leem a Bíblia sim, mas assim, disciplinamente, né? As pessoas não leem a Bíblia. E aqui nesse versículo nós estamos vendo que o Senhor nos diz que aquele que é filho do Senhor, ele tem prazer, irmãos. Então algo está errado. O servo do Senhor, o filho do Senhor, ele precisa ter esse prazer em ler a palavra de Deus. Porque quando ele está lendo a palavra de Deus, ele está falando com o próprio Deus. Bem, irmãos? E ele diz assim também, antes tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O que é o meditar, irmãos? Eu estou lavando a louça, eu estou meditando. Eu estou trabalhando no escritório, eu estou meditando, né? Eu estar com a minha cabeça ocupada, né? Quando eu estou 1 minuto sem fazer algo, está ocupada com as coisas de Deus, né? Então, isso nos fortalece, isso nos renova a nossa vida no dia a dia, nos dá força para caminhar. Em João 8:47 diz assim, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus, porque isso vos não as... desculpa. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não escutais, porque não sois de Deus. Aqui também é outra advertência, né, que o Senhor nos dá aqui em João 8:47. Ele diz assim, se não é de Deus, não escuta a palavra de Deus. Mas quem é de Deus, ouve, né, escuta a palavra de Deus. Em 2 Timóteo 3:16 e 17, a palavra do Senhor também nos diz assim, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Para quê? Para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Louvado seja Deus. Aqui está nos mostrando, irmãos, que a palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos corrige, ela nos exorta e ela também nos deixa apto para quem perguntar sobre a palavra, sobre Cristo, nós estarmos aptos a falar sobre ela. Então, a importância de nós, filhos, nós crentes, nós servos do Senhor, filhos de Deus, estarmos estudando a palavra diariamente, né? Para nós termos o que falar, para nós sabermos, para nós termos a comunhão, para nós conhecermos,
principalmente para nós conhecermos esse Deus, nosso Pai, tão amoroso, tão cuidadoso. Então, nós precisamos conhecer para realmente andar segundo a vontade dele. Amém, irmãs? Quando atentamos para a palavra do Senhor, quando não atentamos para a palavra do Senhor, certamente estamos vulneráveis a cometer erros. É verdade, irmãos. Quando nós conhecemos a palavra do Senhor, nós temos o Espírito Santo de Deus que nos ensina toda a verdade. Quando vem algo na nossa mente para a gente fazer algo que não é a vontade do Senhor, o Espírito Santo ele logo já nos orienta. Não. Então é quando a gente obedece a palavra e não faz aquilo. Agora, se nós não estamos em comunhão com o Senhor, não estamos em comunhão com o Espírito Santo, nós somos vulneráveis, sim, irmãos, a cometer erros, a pecar. Então, por isso que em João 15 ele diz assim, ó, permanecei em mim e eu em vós, porque sem mim nada podeis fazer. Louvado seja Deus, porque nós precisamos estar em Cristo. E nele a Bíblia nos diz assim, que nós podemos todas as coisas. Nós somos mais que vencedores. Amém, irmãos? Aqui nós vamos continuar também, nos mostrando que Josafá, ele também cometeu erros. Ele diz assim, aconteceu com Josafá, quando não foi prudente e fez aliança com quem não era a vontade de Deus. Ele foi advertido 2 vezes. Primeiro pelo profeta Jeú, para não fazer aliança com Acabe, rei do norte. E a segunda pelo profeta Eliezer, para não fazer aliança, casando seu filho com Atalia, filha de Acabe e Jezabel. Aqui, irmãos, nós podemos ver que Deus ele mandou os profetas dele e avisou Josafá que não era para fazer a aliança com o rei Acabe e também não era para permitir que o filho dele casasse com Atalia, que era filha de Acabe, que mais tarde, ela por Josafá desobedecer, mais tarde a Atalia quase acabou com a descendência de Josafá. Então essa é a consequência da desobediência. Acabe, ele era do reino de Israel. Então, Josafá, ele tinha a intenção boa, ele queria unir novamente o reino, fazendo aliança com Acabe. Lembra lá, o reino do norte e reino do sul. Reino do norte era Israel e o reino do sul, Judá. Então, a intenção de Josafá era boa, mas não era a vontade do Senhor. E o Senhor advertiu ele, dizendo para não fazer. Josafá fez aliança com o rei Acabe, que era idólatra, mau, mesquinho e perseguia e matava os profetas. Levou para a guerra com a Síria, custando-lhe quase a vida. Então, como ele fez aliança, Josafá entrou na batalha junto com ele contra a Síria. E isso quase custou a vida de Josafá. É preciso estarmos atentos com quem andamos, se vai nos edificar ou nos afastar do Senhor. Por isso, sempre devemos consultar o Senhor sobre as nossas amizades. As amizades que nos afastam são as gananciosas, que negam o Senhor, as que roubam e etc. Aqui está falando, irmãos, sobre nós tomarmos cuidado com quem está à nossa volta, né? Se essas pessoas elas estão nos edificando, nos fazendo irmos mais para a presença do Senhor, ou realmente essas pessoas estão nos afastando do Senhor. Porque a vida pecaminosa é muito fácil de um ser humano ser arredado por ela. Então, nós precisamos realmente permanecer no Senhor. Não ceder às conversações, às amizades que estão no mundo. A Bíblia nos diz que é para nós sermos santos como o Senhor é santo. E ele diz também que é para nós seguirmos a paz com todos e a santificação, a qual ninguém verá a Deus. Então nós precisamos
realmente analisar a nossa vida, com quem nós estamos. Se aquela pessoa está nos proporcionando nós estarmos mais santos, estar mais próximo ao Senhor, ou ela está nos levando, né, para outro caminho. E aqui ele fala também sobre as pessoas gananciosas, né, que querem sempre mais, que nunca estão contentes, aquelas que negam o Senhor. Então, dessas pessoas nós precisamos se afastar, porque elas não querem um compromisso com Deus. Em 1 Coríntios 15:33 diz assim: não vos enganeis, as má conversações corrompem os bons costumes, né? Então nós temos que observar. Lembrando sempre que o Senhor vê o coração e necessariamente a santificação para ver a Deus. E é necessária a santificação para ver a Deus. Então nós vamos ver aqui em 1 Samuel 16:7, que diz assim: porém, disse o Senhor a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o que tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o Senhor vê o que está diante, porque o Senhor não vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então, irmãos, a aparência ela é algo que engana muito. Mas o Senhor é aquele que olha o nosso interior, aquele que está lá dentro. Será que eu estou sendo realmente um filho de Deus santificado, né? Ou eu estou andando de acordo com o mundo? Se eu estou aceitando que as coisas do mundo entram devagarzinho na minha casa, né? Precisamos observar, porque nós somos do Senhor, amém? Em Hebreus 12:14 diz assim: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Mesmo advertido, Josafá foi para a guerra com Acabe e seus exércitos. Essa batalha trouxe dor e sofrimento. Israel e Judá foram derrotadas. Isso aqui é muito importante nós observarmos. O Senhor, muitas vezes, irmãos, ele nos avisa, mas pela rebeldia do coração, o ser humano desobedece à palavra. Então, nós precisamos realmente, irmãos, atentar para o que o Senhor nos diz e obedecer, andar segundo a vontade dele, né? Por causa que Josafá aqui desobedeceu, ele foi para a guerra e ela trouxe sofrimento. Judá e Israel, eles perderam a guerra. E Josafá só não foi morto, irmãos, por causa que no meio da batalha ele clamou ao Senhor. Ele clamou ao Senhor e os carros que estavam vindo para matar ele, né, que rodearam ele para matar ele, eles pensavam que era o rei de Israel, que era Acabe. Então ele clamou ao Senhor rapidamente porque ele estava em perigo e o Senhor o ouviu. E esses soldados, eles logo viram que não era Acabe e deixaram ele e foram até onde estava Acabe. E aonde estava um dos soldados, que era muito experiente, acertou Acabe, né? E ele ficou até o pôr do sol e acabou morrendo. Então, a recompensa, né, de Acabe foi a morte. Mas de Josafá, ele clamou ao Senhor e teve o livramento, irmãos. Assim somos nós, muitas vezes temos dificuldade, temos as nossas lutas. Mas o Senhor, irmãos, é aquele que luta por nós. É aquele que socorre, que age na hora certa, no momento certo. Ele não atrasa e nem adianta. É no momento certo que ele age por nós. Nós temos um Deus todo-poderoso. Basta nós confiar e clamar a ele. Amém? Jeremias, irmãs, 29:11-13 diz assim: porque bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Louvado seja Deus por essa palavra. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o coração. Então, irmãos, aqui muitas vezes, porque eu não recebo a oração.
Talvez, irmã, porque você chegue diante do Senhor, simplesmente, Senhor, tá, preciso disso, disso, disso. Amém. Mas quando você vai diante do Senhor com todo o seu coração e fala, Senhor, me ajuda, me socorre, olha-me para minha necessidade. Você coloca os seus argumentos diante do Senhor. Porque é isso que o Senhor quer, irmãs. Ele quer comunhão. Você acha que o Senhor não sabe o que nós precisamos? Sabe, mas Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ter comunhão com você. Então, a oração ela é maravilhosa, que é o meio onde nós temos de se comunicar com Deus Todo-Poderoso. E mais ainda, com o nosso Pai, que Ele é o nosso Pai. Nós somos filhos do Deus Altíssimo, amém? Josafá teve a oportunidade de se arrepender dos seus erros e buscar ao Senhor. E motivou o povo a buscar o Senhor também. Então, aqui, quando Josafá viu o livramento que ele teve, quando ele voltou, ele novamente animou o povo a buscar o Senhor, porque ele viu a mão poderosa do Senhor em seu favor. Amém? Então, ele reinou 25 anos, mas no finalzinho do reinado de Josafá, irmãos, aconteceu outro episódio, que diz assim, 2 Crônicas 23, 15, 17, 29 a 24, é o que nós vamos ler. Que diz assim, então Josafá temeu. Aqui estamos falando, deixa eu colocar, irmãs, aqui o ponto. Quando ele estava já no final do seu reinado, o que aconteceu? 3 reinos se uniram para destruir Judá. Então, Josafá ele já sabia o segredo, né? Ele foi diante de Deus, daquele que é o Todo-Poderoso, para livrar, né, o reinado, para livrar ele da mão dos inimigos. Então, como a lição nos fala, o Senhor é aquele que livra seu povo, que peleja pelo seu povo. E assim, Josafá, com a experiência que ele já tinha adquirido, ele sabia que o Senhor era com ele. Então, o que ele fez? Ele proclamou toda Judá para entrar em oração e jejum. Olha que maravilhoso que foi, irmãos. Então, Josafá temeu e pôs a buscar ao Senhor e apregou jejum em toda Judá. E disse, dai ouvidos, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não temas, nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Aqui nós podemos ver, irmãos, que o profeta já falou ele se colocou em jejum e oração, e Deus usou o espírito de Josiel, né? E já falou assim, olha, Josafá, tu não vai ter que lutar, porque essa luta é do Senhor, que Deus pelejará por vós. Nessa batalha, olha que coisa maravilhosa, que palavra tremenda. Nessa batalha não terás que pelejar. Postai-vos, ficai perante e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sairás ao encontro, porque o Senhor será convosco. E aconselhou com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que louve a majestade santa, saindo diante dos armados, dizendo, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Nisto chegou Judá, a atalaia do deserto, olhava para a multidão, e eis que os corpos mortos, e jazia na terra, nenhum escapou. Louvado seja Deus. Aqui eu peguei alguns textos, irmãos, assim específicos. Mas o que aconteceu? O Senhor disse que ele lutaria pelo povo. Então Josafá automaticamente, já crendo na vitória dele, irmãos, já colocou os cantores para louvar o grande Deus, o Altíssimo. E o que aconteceu, irmãos? Quando eles chegaram, né, para lutar, aonde
era o local marcado, o que tinha acontecido? O Senhor confundiu todos eles feriram entre si. E quando o povo de Israel chegou lá, né, de Judá, eles já tinham, não havia um mais sequer, todos estavam mortos. Então o Senhor lutou por eles. Então quando eles chegaram lá, os soldados estavam todos mortos e eles ficaram 3 dias, irmãs, pegando os despojos. Então era muita riqueza que eles tinham. Então os soldados, né, de Judá pegaram esses despojos. Então assim é maravilhoso nós vermos, irmãs, como Deus é tremendo. O que nós precisamos realmente, irmãs, é confiar, é conhecer com intimidade esse Deus, o quão é poderoso Ele é, né? O quão maravilhoso Ele é, que tudo pode em favor daqueles que nele confiam. Josafá confiou no Senhor e ele viu a salvação, ele viu o livramento, amém? Percebemos que Josafá usou as armas certas, jejum e oração. Ele se fortaleceu no Senhor e encontrou proteção contra seus inimigos. Devemos estar atentos às ciladas dos inimigos. Isso é verdade. Muitas vezes, irmãs, a gente, não, o que está acontecendo é normal. Muitas vezes não é, irmão. O inimigo, a Bíblia diz assim, que é como um leão procurando a quem possa tragar. Então nós precisamos estar atentos. O Senhor nos faz uma advertência em Efésios, que é para nós, né, Ele nos aconselha a nos armar com toda a armadura espiritual. Lá em Efésios 6, 11 e 18, o Senhor luta por nós, mas nós precisamos estar atento e estar prudente a todas as ciladas do inimigo, né? Então, para que nós possamos também em Cristo Jesus estarmos em pé. Ele diz assim: revistai, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra as hostes e principados, contra príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Havendo feito tudo isso, ficai firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestindo a couraça da justiça, calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobre vós o escudo da fé, irmãs. Olha só que maravilhoso, que ele diz assim: o escudo da fé, com o qual podereis apagar todo o dardo inflamado do inimigo, do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda ação e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Louvado seja Deus. Minhas irmãs, aqui não é lugar de descanso, aqui é lugar de batalha. Nós temos que guerrear no espírito ou em oração, porque quem guerreia por nós, quem ganha a batalha é o Senhor. O que nós temos é que guerrear no sentido de se dispor na presença do Senhor, de estar em oração, de estar buscando cada dia mais conhecer o Senhor, porque é dele que vem o nosso socorro. Ele é aquele que nos supre, aquele que nos sustenta, aquele que nos cura, que nos restaura. E nós podemos ver aqui também em Salmo 124:8, que diz assim: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Grande Deus poderoso. Então nós temos que invocar esse nome, porque é neste nome que tem o nosso socorro. Ó Senhor Jesus. O Senhor, Ele fez tudo por nós, irmãos. O que nós precisamos é simplesmente descansar na competência do Senhor, porque Ele cuida de nós. Louvado seja Deus. Conclusão diz assim: a vida do rei Josafá nos mostra que um crente que se expõe a compromissos mundanos se torna vulnerável a fracassos espiritual e insensível à voz de Deus. Temos cuidado, irmãos,
para que isso não aconteça conosco. Estejamos atentos e receptível à voz e à vontade de Deus. Amém, queridas irmãs? Então aqui nos mostra, irmãs, que nós precisamos estar atento à voz do Senhor. Não se corrompamos, mas ficamos fiéis, né, à vontade do Senhor, fiéis a ouvir a voz de Deus. Nós precisamos estar atentas, não despercebidas. Amém, queridas irmãs? Que Deus abençoe grandemente as vossas vidas, em nome de Jesus. Amém.